O Uhum. inferno, o inferno já está em nós, cara. O inferno está em nós. Então, o conceito umbandista, espírita, espiritualista traz esse conceito muito claro para a gente. O inferno são estados vibracionais. A gente vive ele a todo momento. No momento que a Uhum. gente se emputece com alguém, que a gente manda alguém para aquele lugar, que a gente briga com a companheira, briga com o pai, briga com a mãe, a gente está vivendo um inferno na Terra já. Sem Sim. precisar ir queimar lá com o capiroto, entendeu? Nem precisa ir abraçar o capiroto, ele já está. Você já é ele quando você entra nesse estado, entendeu? Conceito É, muito. então, é, é aquele dia que acontece tudo errado, né? Cara, briga com a esposa, vai trabalhar, briga com o chefe, briga com todo mundo, aí ele sai com o carro, bate o carro, daí você fala, pô, mas o que tá acontecendo? É Aí que a não. pessoa fala inferno astral. É um não sei o que do Mercúrio vermelho. Aí vem um monte de coisa, ninguém que fala que de si. É culpa tudo do Mercúrio, é tudo culpa da Lua, é culpa de todo mundo, é culpa de alguém que fez alguma coisa contra você, mas ninguém assume a mudança, né? O pessoal quer a mudança, mas não quer mudar, né? Muito legal. E, Ricardo, agora que a gente entrou nessa conversa, eu tenho uma última dúvida aqui da nossa Espiritualidade Talks, que como que a gente se protege disso? Essa é a minha dúvida. Porque a gente percebeu, acho que ficou claro para todo mundo aqui, que inferno e o céu, são consciências vibratórias aqui, tá? Mas aconteceram várias coisas em vários momentos da minha vida, por exemplo, onde eu fui em alguns lugares, tipo, alguns lugares tipo, de região muito pobre, assim, e tal, conheci algumas pessoas, e eu saí de lá passando mal. Saí de lá com dor de cabeça, passando mal, como se eu estivesse fedendo mesmo, entendeu? Sabe? Parece que eu desci num lugar assim, e de uma certa forma eu tava com dor de cabeça, e tava me sentindo assim, falar, como assim? Eu vi tanta pobreza aqui e eu tô passando mal, é como se, sabe, me achasse ruim por aquilo, entendeu? Só que ao mesmo tempo eu não conseguia controlar minha dor de cabeça, como se eu estivesse cheirando mal. Isso eu queria entender. É como se. O que significa isso, primeiramente? Depois eu tenho outra dúvida. Legal. Isso aí acontece o seguinte, quando a gente entra, a gente está num estado vibracional positivo, de alguma forma, e a gente entra num espaço que está num estado vibracional muito denso, é como se eu entrasse, tivesse uma roupa limpa, e eu entrasse numa borracharia Uhum. cheia de graxa, entendeu? Eu ia sair sujo. Então, eu saio porque o ambiente ele é denso. E muito tempo você, num ambiente denso, você acaba também densificando. Entendeu? Então, eu muito tempo naquele estado vibracional, eu acabo me adaptando àquilo. E aí aquilo acaba fazendo parte de mim. Quer ver um fato muito interessante que me veio agora na minha cabeça? Meu filho estava pequeno, se não me engano, ele estava com 6 anos. Eu levei ele no Maracanãzinho aqui no Rio de Janeiro para ver o Disney on Ice, aqueles patins do gelo da Disney, não sei o quê. E a saída do Maracanã estava saindo o era um jogo de Vasco e Fluminense. E o cara da minha frente, eu sou Flamengo, mas eu não estava com a camisa do Flamengo. Tem que ser sábio em jogos de futebol no Rio, né? Uhum. Mas o cara da minha frente estava com o filho dele e estava com a camisa do Flamengo. Os caras saíram mais ou menos uns 3 ou 4 torcedores, e era aqueles negócios de metal que fazia vários Uhum. minhocão, assim, sabe? E os Sei. caras estavam longe, tinha uma contenção. Mas os caras ficaram de longe, os 4, xingando o cara, com o filho, com a cabeça. Eu não sei quem é rubro-negro, e falando aqueles palavrões, sabe? Xingando. Daqui a pouco, quando eu olhei, porque eu vi as vozes ficarem maiores, eu olhei e não tinha mais 4. Já era uma dúzia de pessoas já. Caramba. Gritando, já sacudindo a grade. Daqui a pouco não era mais uma dúzia, eram uns 20, 30. E o pai com o filho começou a ficar nervoso, pedindo, por favor, deixa eu entrar. Porque os caras queriam invadir para bater no cara. Aí chamaram a polícia montada, que vieram nos cavalos, aí afastaram a galera na força.
Aí você vê fazendo essa analogia, né? O nível o estado vibracional, ele contamina o ambiente. E se você se permitir ficar ali um tempo, você é contaminado também. Então você tem que sair logo. Tem que sair logo. Sentiu que não tá legal, que o negócio tá, sei lá, parece que tá te abraçando, tá? É como se tivesse um montão de coisa. Sai fora. Se você não tem os mecanismos ali para utilizar, para você ficar no ambiente, que tem vários outros mecanismos aí, né? Você sai fora, não fica não, porque você pode ser prejudicado ali energeticamente, sabe? Mas sabe uma coisa? Isso que você está falando para mim é muito rico, sabe, Ricardo? Só que eu acredito que tem um ponto que às vezes as pessoas se acostumam muito fácil com o ruim, sabe? Às vezes esse ambiente que você está falando, por exemplo, para mim foi um impacto, né? Olhar e ver aquilo. Mas eu fico pensando se eu ficasse uma semana ali, 2 semanas, para mim seria normal aquilo. Entendeu? Um mês. É a mesma coisa, por exemplo, quando eu mudei para São Paulo. Eu morei perto da Marginal Pinheiros. E tinha um rio Pinheiros. Era um cheiro muito estranho, sabe? Quando no começo eu falava, nossa, que cheiro estranho, tal e tudo mais. Passava na Marginal ali e tal. Depois de um tempo eu nem sentia mais o cheiro. Entendeu? Depois do tempo eu falava, pô, a galera falava cheiro? Que cheiro? Não Se tem adapta cheiro. ao inferno.